Inscreva-se no canal, é rápido e só nos incentiva. Nos ajude a crescer, aqui é Botafogo até o osso. Agora chega de mimimi e vamos ao debate da mídia no caso Jefinho. Vamos lá. Qual é a história do Jefinho? Vamos lá. O Lyon vai pagar cerca de 27 milhões e meio de reais Isso aí já, pelo empréstimo. já ajudou a melhorar um pouco o humor do botafoguense, quando saiu essa notícia. São 5 milhões de euros essa brincadeira, certo? Por um empréstimo até junho. Se o Jefinho agradar, a compra está fixada em 10 milhões, que dá o total de 55 milhões de reais. Se não agradar, ele retorna ao Botafogo. E aí ele chega ao Lyon para ocupar a vaga do TT, que vai defender o Leicester, tá? Essa é a transação. O que o torcedor ficou bravo, porque no primeiro momento, o Jefinho tá indo embora, mas é o time do Textor também. Pera um pouquinho, então ele tá tirando daqui para colocar lá, e o que o Botafogo ganha com isso? Como é que funciona essa transação? E aí a gente vê na coletiva, não teve conversa com o treinador, então. Tudo bem, o clube tem o direito de negociar. Claro. Ele tem o direito de negociar o jogador e tal, evidente, foi assim com o Danilo no Palmeiras. O problema é que tem uma faísca aí, porque, pô, ele tá priorizando o time dele de lá, porque é dele também, o Leon, do Textor. Então tá priorizando lá e tirando daqui. Aí mesmo, mas peraí, tinha que falar com o treinador também, o treinador tem que pelo menos estar ciente. Não teve conversa com o treinador. E o Botafogo ainda se posicionou dizendo que a história dessa transação também não ficou muito clara lá dentro. Tá certo, o torcedor fica revoltado. Sim. Fala, pera um pouquinho, tá levando o cara pro Lyon e tá desfalcando a gente aqui? Qual é a prioridade do Textor? Eu entendo o ponto, mas assim... Manda aí, Bertozzi. Às vezes o torcedor só quer a parte boa da SAF e não quer o pacote completo, né? O pacote completo diz que o Botafogo hoje faz parte de um conglomerado de clubes, do qual ele faz parte. Mas acho que se a negociação é feita dentro de uma lógica de mercado, acho que 5 milhões de euros para emprestar um jogador até o meio do ano, eu acho que mesmo que não fosse o clube do John Textor, o Botafogo deveria fazer o negócio. É bom valor. Deveria fazer o negócio. Coloca o seu jogador na vitrine, a possibilidade de uma boa venda. E se em último caso, como dizia ali a tela, se não funcionar, ele ainda volta a jogar pelo Botafogo. Estava vendo a escalação do Botafogo, né? Lucas Perry, Rafael, Adrielson, Cuesta e Marçal. Tietê, Patrick de Paula, Gabriel Pires. Vitor Sá, Lucas Piazon e Tiquinho Soares. É um time bem melhor que o Botafogo tinha um ano atrás, né? Sim. Bem melhor. Né? Bem melhor. Então, eu acho que tem os dois lados, cara. Isso ajuda, faz a roda girar. E, da mesma maneira que você está investindo para trazer bons jogadores, os bons jogadores que você conseguir valorizar aqui, eles são itens de mercado. Não tem ninguém... O John Textor pode amar o Rio de Janeiro, pode estar muito feliz em controlar o Botafogo, mas para ele é tudo um grande negócio. É que é compreensível também, né? Nessa de ter dois lados. Os dois lados. O lado do torcedor que se indigna, porque imagina, com a SAF, o Botafogo teria condição de segurar um jogador como o Jefinho. Opa, chegou proposta, temos um investidor, é possível. Não, a gente vai esperar uma proposta melhor, o jogador... pode dar mais retorno esportivo para o clube. O Flamengo negocia. O Palmeiras saiu o Danilo. O Flamengo negociou o João Gomes. Mas os valores estão dentro de um valor de mercado, né? E essa movimentação de empréstimo até o meio do ano, ela só acontece porque ele é dono dos dois clubes, né? Porque é difícil você ver uma negociação assim, empréstimo até o meio do ano, com um valor, que é um valor teoricamente... né? É um prazo curto para um valor, mas é um prazo curto pelo valor que foi estipulado de empréstimo. Então, assim, se o Jefinho não dá certo lá e volta, esse valor de empréstimo, ele é um valor considerável. Pingou na conta e o jogador volta pro Botafogo. Mas o torcedor... É a questão da transparência. O que pega é a transparência, cara. É ser claro. Ó, tem uma informação aqui. Muito mal. Desculpa, Breila, vou passar para ti. O Vitor, sabe que fez o gol? Sim. Ele até deu uma entrevista e falou o seguinte: o Cuesta ontem mandou no grupo, então todo mundo ficou sabendo. Então o pessoal ficou sabendo pelo grupo de WhatsApp, né? A gente tem esse trecho aí? Vamos colocar aí o autor do gol do Botafogo da vitória e ele fala sobre isso, vamos ver. Como é que foi a despedida com o Jefinho? Foi pessoalmente? Ele chegou aí lá falar com você? Então, para falar a verdade, o Cuesta ontem mandou no grupo, aí foi aí que todo mundo ficou sabendo. A gente não esperava realmente, pelo menos nós jogadores, eu particularmente também realmente não esperava. Foi algo que pegou a gente de surpresa e já falou que ele estaria viajando. Então, pessoalmente a gente não encontrou ele, mas todos desejaram para ele boa sorte pelo grupo ali do WhatsApp, porque, como eu falei, nosso grupo do Botafogo ali é um grupo muito unido, todo mundo se dá muito bem, então tenho certeza que é muita energia positiva e torcida para que dê tudo certo pro Jefinho lá.
tem uma pane geral de comunicação, de transparência. O torcedor não entendeu, os caras ficaram sabendo, o grupo ficou sabendo pelo WhatsApp, não teve nem como se despedir direito do cara. Foi uma coisa assim meio... Sabe aquela coisa meio nebulosa? Sim. E aí quando você faz desse margem para pensar um monte de coisa. Mas o Botafogo falhou num primeiro momento porque divulga uma nota oficial para explicar e não explica que existe compensação financeira envolvida. O cara foi embora de graça. O Leão chegou aqui, pensou, levou um abraço. Então, ficou esse sentimento inicial até de traição, o torcedor do Botafoguense. Traição, é isso mesmo. Sentindo que o Textor passou o clube para trás. E aos poucos, quando chegou informação, vai ter dinheiro envolvido, tem opção de compra, a coisa ficou mais razoável. Mas ainda assim, mesmo o Jefinho saindo, essa negociação deixa algo para o torcedor que tome cuidado ao escolher seus ídolos. Porque o John Textor, por mais que eu entendo que o processo da SAF do Botafogo foi muito bem conduzido, isso antes até da compra do John Textor. Foi o projeto mais maduro que a gente teve no futebol brasileiro. E ali, quando chega, o Textor compra, o cara já tem o Crystal Palace, há aquela euforia, começam a tratar o cara como um semideus, que vai chegar aqui, vai fazer o Botafogo ter um Salvador da pátria. Ter um super time. E esse investidor... A primeira coisa que ele visa não é uma relação com a comunidade, não é priorizar um clube ou outro. Ele visa lucro. Então, naturalmente, ele não pode colocar o Botafogo só como um clube satélite, porque ele corre risco de ter prejuízo nesse negócio. Exato. Os torcedores debandarem, inclusive, resolverem se revoltarem e não comprarem mais produtos, não frequentarem mais o estádio. Então, ele naturalmente vai tentar buscar um equilíbrio na gestão desses clubes. O problema é que quando o objetivo maior é só o lucro, e para o John Textor é isso, ele não veio aqui para o Brasil para passear, para fazer média com o torcedor, ele veio para ganhar dinheiro. Então, sabendo disso, o torcedor precisa até equilibrar expectativas para não achar que esse sujeito veio aqui para fazer caridade. Benfeitor, né? Não, e não é. E não tem de tratar o John Textor como ídolo, porque ele não está fazendo nada demais. Ele contratou um time inteiro para o Botafogo. Ele contratou porque sabe que isso é essencial para o negócio. Para ele cumprir esse objetivo, ele precisa de um time competitivo. Então, para mim foi uma mensagem, até para colocar muitos torcedores com o pé no chão, e não só torcedores do Botafogo, torcedores de Cruzeiro, do Vasco, que estão experimentando esse novo modelo, de não cair numa armadilha que é muito comum no clube associativo, e a gente já viu vários dirigentes sendo tratados também com esse status, né? O status como se fosse um popstar, e depois o torcedor se frustra. Então é bom colocar as coisas em seu devido lugar. John Textor é um homem de negócios e quando pintar esse tipo de oportunidade, ele enxergar que é bom para os dois lados, o Botafogo vai ganhar um dinheiro daqui, o Leão se fortalece de lá, é assim que a coisa vai caminhar. Então, é bom que isso aconteça, mesmo que a duras penas, né, com má comunicação inicial do Botafogo, faltando um pouco de esclarecimento, para o torcedor também saber onde está pisando e não dar ao John Textor um peso que ele não tem, que ele nunca vai ser ele salvou o Botafogo. Não salvou nada. Ele está fazendo um investimento, ele não está prestando... Então, mas o investimento dele, acho que a gente pode fazer um filme. O investimento do Textor, né? O negócio do Textor, que vai gerar dinheiro para ele, de alguma forma salva o Botafogo, né? Porque do jeito que estava... Sim, claro, do jeito que estava. Porque do jeito que estava... Mas o que salva o Botafogo é como o Botafogo conduziu um processo para se tornar clube empresa. É isso daí. Perfeito. Que ia chegar um dono e ia botar dinheiro... Porque assim, para o Botafogo, estava prestes a virar time ioiô. Sim, mas... Como outros clubes também precisam avaliar esse negócio de SAF, porque talvez valha a pena para outros clubes que estão aí flertando com rebaixamento, cair, dificuldade financeira, etc. Mas se não fosse o John Textor, chegaria outro. Tudo bem, pode... Então, mas de novo você chega à conclusão... Por isso que é um erro, personificar Você não quer personificar no Textor, mas assim, você tem que entender que o formato, o padrão, o negócio SAF para o Botafogo era a salvação. Podia ser o Textor, podia ser você, podia ser outro, Sim. Mas o cara que fizesse esse investimento, a empresa dele e tal, etc., seria a salvação. Sim. Seria a salvação. Mas que os caras, graças a Deus... O que soa, assim, para o torcedor... é que parece que é
É porque é o mesmo dono dos dois clubes, né? Porque se assim, vamos supor que fosse uma SAF e que esse dono da SAF, né, essa empresa, não tivesse outros clubes. E essa movimentação acontecesse, o torcedor ia entender como uma venda para um time europeu. Conflito de interesse. É conflito de interesse, que fosse para um Olympique de Marseille, para falar de um time da mesma liga. Acho que estaria todo mundo falando que é um bom negócio. Bom negócio. Bom negócio. E com relação esse ao valor é bom, gente. Sim, é isso. bom, é um valor 10 bom. milhões para uma venda ou 5 para o empréstimo. 5 por Estou falando de euros. de meio ano. Pô! Né? 5 milhões Nem por meio empréstimo ano, nem meio Fábio. ano. Nem meio ano, é. Então é uma conta que, se não fosse o dono, não fosse dos mesmos clubes, teria um ar totalmente natural e do que a gente vê em outros clubes acontecerem também. Só com relação ao Luiz Castro, que a gente olha a entrevista dele, parece que tem talvez um desinteresse, né? Porque a gente vê treinadores brigando por jogadores e ele fala, ó, eu não me meto com isso, eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho em mãos, porque isso, William, já é algo estipulado, né? Parece ser algo estipulado já. Quando o Castro ele é contratado, essa conversa já pode ter acontecido. Então, assim, a gente tem esse movimento, a gente vai trazer jogadores importantes, só que se em um determinado momento aparecer algo relacionado a esse tipo de movimentação de um jogador nosso para a Europa, isso vai acontecer. Então, não é que ele está desinteressado pela saída do Jefinho, é porque isso já é estruturado na hora do contrato. É isso que alguns treinadores vão ter que entender, quando a gente fala de SAF também, alguns movimentos que ela faz, né? Como o Breler falou, o amor, isso pode ser construído pelo Textor. Daqui 10, 20 anos, o cara continua no Botafogo e ele cria um amor pelo clube. Hoje ele vê isso como um grande negócio. Ele vai colocar dinheiro, ele vai querer recuperar em alguns momentos, ele vai olhar um jogador aqui que tem perfil para um clube gigante, para um gigante não, que o Lyon não é tão gigante, mas para um time da Europa, ele vai fazer essa movimentação, porque para ele é um grande negócio. O Cássio, ele entende muito bem isso, e só ressaltar a vitória do Botafogo, né? Porque diante de toda essa confusão, os jogadores conseguiram, como a gente falou também do Corinthians que venceu o São Paulo, para o Botafogo é importante essa vitória, porque vivia um burburinho ali nos bastidores. O Fluminense era um time que todo mundo fala, que é um dos times, né, bem conceituados nesse ano, nas mãos do Diniz, que o time é muito forte, que tem um padrão de jogo, e o Botafogo conseguiu uma vitória que para o clube ela é importante nesse momento e também acalma com relação ao torcedor. E tem essa peculiaridade do Botafogo, que a história de multiclubes é nova no Brasil. Sim, a gente tem a experiência do Red Bull Bragantino, que tem Salzburg, tem o Leipzig, outros times, mas a gente não viu nesse modelo de negócios algo predatório, em que o Red Bull Bragantino se tornou um satélite. Pelo contrário, houve um investimento numa manutenção de base, a gente vê o Arthur, por exemplo, com um projeto de médio e longo prazo, e o clube mantendo um jogador que é caro para os padrões do futebol brasileiro. Então, é preciso observar com calma, mas existir a cobrança saudável do torcedor. Para mostrar, numa movimentação como essa, que o torcedor botafoguense está atento, que ele quer que o John Textor trate o clube com a mesma prioridade que trate os outros. Porque se a gente depender só de, deixa ele tocar, ele vai ver o que é melhor, o clube brasileiro já está numa posição desfavorecida por causa da moeda, por causa que muitos jogadores brasileiros sonham em atuar na Europa, e nesse caso pode pesar também a vontade do atleta. Então, é fundamental que exista cobrança permanente, como existia em clube associativo. Não pode deixa que o dono faz o que quiser, ele sabe o que é melhor para o negócio, porque, de fato, em alguns momentos vai ter bola dividida e o torcedor precisa fazer sua voz valer de alguma maneira.